Boas tardes, ui, buraco, meus caros, tudo jóia, gente? Epá, que experiência estas 2 semanas. No Brasil e em Portimão, mas que experiência do caraças, tenho que confessar que ainda bem que eu arrisquei e tinha algum receio a ir, mas realmente muita coisa para contar, muita coisa para dizer, muito trabalho. Não tive oportunidade de gravar nenhum vídeo, mas foi muito interessante comparar o paddock do MotoGP com o paddock do Superbike e obviamente comparar as diferenças entre, nem sequer digo a Madeira, mas entre nós cá em Portugal e o Brasil, embora a Goiânia seja uma região mais do interior, mas com gente muito simpática, muito prestativa, muito disposta a ajudar, e pessoas sem qualquer tipo de interesse oculto, ou pessoas humildes. Fiquei muito agradado com toda a maneira o recebimento que tivemos, porque realmente foi espetacular. Saí dia 16, se não estou em erro, via Lisboa, vou até Campinas, sensivelmente 10 horas. Depois de Campinas até Goiânia, um voo relativamente curto, mais curto que daqui até Lisboa, 1 hora e pouco. Cheguei lá terça à noite. Segunda e terça-feira choveu tudo e mais alguma coisa em Goiânia, tanto é assim que o circuito alagou e existiu até a possibilidade de a prova ser cancelada, porque existiam partes do circuito que estavam inundadas. Mas pronto, lá conseguiram fazer de tudo e mais alguma coisa. Quarta-feira foi o dia para aprimorar a logística de todo o evento. Deu para explorar algo da cidade. É uma cidade com 2 milhões de habitantes, ou seja, em nível de população quase que maior que Lisboa, mas Goiás, que é o estado, eu acho que já comentei isto, são 3 vezes e meia tamanho de Portugal, só para terem uma ideia. Ou seja, é muito espaço disponível. Quinta-feira fomos para o circuito e tivemos acesso literalmente à pista, ao lado dos pilotos e tudo isso, ou seja, a segurança era muita, mas era algo eram bastante flexíveis, bastante pouco exigentes realmente, e isso é bom, porque permitiu-nos ter acesso a coisas que em condições normais seria impossível, por exemplo, se fosse em Portugal. Sexta-feira de manhã, o primeiro dia a sério, choveu bastante, calor infernal, com chuva ou sem chuva, porque basicamente existiam 2 tipos de clima, ou era chuva torrencial ou era sol abrasador. É assim que eu vim com bronze de Goiânia. Sim, esqueci de levar protetor solar. Mas pronto, foi um erro de cálculo. E sexta-feira de manhã choveu, claro, fiquei literalmente ensopado e teve que secar durante o dia assim. Obviamente tive que ficar assim durante todo o dia. A pista secou muito rápido.
A nível de serviços, achei tudo muito bem organizado, sobretudo fora do circuito. Embora existiram ali algumas falhas que em condições normais e em outros países não seria possível, como por exemplo, quem entrasse dentro de uma carrinha não lhe era verificado qualquer tipo de entrada. Obviamente essa carrinha tinha que ser credenciada. E depois disso podia basicamente ir até às bancadas e ficar nas bancadas. Pronto. Alguns detalhes que certamente eles foram 22 anos sem uma prova desse género em Goiânia e no Brasil, e como tal obviamente são falhas que obviamente vão ser solucionadas para o próximo ano. Obviamente a maior, e para quem segue o MotoGP, foi o que aconteceu no circuito no sábado. Um mega buraco no meio da reta da meta, e o buraco foi tão profundo que há umas imagens de alguém metido lá dentro e dá pela cintura, e não estamos a falar de um anão. Não faço a mínima ideia como é que solucionaram isso, mas acredito que, pronto, envolveu cimento. Seja como for, a corrida sprint de sábado disputou-se de forma normal. O problema foi a corrida de domingo. A corrida de MotoGP de domingo foi a última do dia, e devido a várias condições, não sei se devido à chuva, se devido ao calor, se devido às duas coisas, o asfalto literalmente estava-se a desfazer e os pedaços de asfalto estavam a soltar-se e chegaram a ferir alguns pilotos, e como tal tiveram que encurtar a prova em 8 voltas. De resto, correu tudo bem da nossa parte, e ainda bem que assim foi. O regresso a Portugal foi bastante cansativo, porque há quem diga que este tipo de viagens, ao serem feitas de noite, é melhor, porque pronto, consegues dormir no avião e tudo isso. No meu caso, nem por isso, e para lá viajei durante o dia, e para cá viajei durante a noite. O regresso foi exatamente igual à ida, com uma paragem, só que com uma paragem de 5 horas em Campinas, e depois viagem de noite, e isso fez com que, pronto, obviamente o corpo quisesse dormir, mas era impossível. Eu tive a sorte, quando viajei para o Brasil, tive a sorte de 3 lugares vazios só para mim. Aliás, em todas as 3 viagens que fiz tinha um lugar ao lado vazio, que eu achei extraordinário, mas para cá não foi o caso, e é muito complicado dormir. E depois obviamente avisos constantes de turbulência, tens que ter o cinto colocado, não sei o quê, é muito complicado. Não dormi nada. Chegamos a Lisboa, tivemos que esperar por uma colega 4 horas, e depois para Portimão buscar o carro, buscar a van, e ir para Portimão. Depois ainda tivemos a má sorte de apanhar algum acidente ou algo que nos desviou da A2 para a estrada, para uma estrada nacional, e eu não... Opa! E uma viagem que devia ser de pouco menos de 3 horas, foram 4 horas. Conclusão, resumindo e concluindo, eu acordei às 9 da manhã, horas de Portugal, de terça-feira, e voltei a dormir 9h30 da noite de quarta-feira. Ou seja, como podem imaginar, foram umas quantas horas sem dormir. Bastante cansativo a viagem, mas já era de esperar. Mas de resto, Superbike foi fantástico.
recorde de assistência numa prova de Superbike desde 2015, mais de 82 mil pessoas. Miguel ficou terceiro em quase todas as corridas, na corrida número 1, na Super Pole Race e na corrida número 2. Com as Ducati não há possibilidade de fazer nada, sobretudo com o Nicola Bulega. O Iker Lecuona ainda, pronto. Isto é um pouco injusto ir atrás de uma Tracer 9, não é? Mas sempre e quando eu não perca a embalagem vai tudo bem. É tudo bom porque isto é sempre a subir, não dá para perceber, mas é sempre a subir. O público obviamente delirou. O produto Superbike, do ponto de vista do espectador barra cliente, é um produto fantástico e bastante em conta, sobretudo quando comparado com o MotoGP, mas que eu vou referir uma Fórmula 1 e arredores. Lá, isto é que é a subida. Monkey Power! Ei, que bosta! Que bosta! Diz o meu filho. Que bosta, meu. Agora, dá-lhe. What the fuck? É, ela subiu. Uou. Mas pronto. O que dizer? A nível de Superbike, infelizmente, mas também o MotoGP em parte este ano tem sido assim em relação às Ducati, em relação às Aprilia. MotoGP é um produto muito competitivo, muitas categorias, muita ação na pista, mas obviamente não é uma categoria tão popular como o MotoGP. Mas tendo em conta que, por exemplo, no caso de Portimão, por 75 €, que deve ser um valor mais barato que muitas entradas para ver futebol, tinhas acesso às bancadas durante 3 dias, acesso ao paddock durante 3 dias. Pá, acho que não se pode reclamar, sinceramente. Gosto muito destas zonas altas do Funchal, tem uma vista fantástica e é uma zona que está muito perto do Funchal, mas é muito pouco conhecida, e as estradas também têm muito boa qualidade. Não sei se é possível ver a vista, as imagens nunca são testemunha real do que os olhos conseguem ver. E pronto, chegando à Madeira, tivemos algo muito típico da Madeira. Muito vento no aeroporto, problemas com as aterragens dos aviões,
E pronto, uma montanha russa que envolveu uma aterragem abortada e só aterramos à segunda tentativa, no meio de muito, digamos, muito movimento. Mas pronto, eu vou tentar colar algumas imagens aqui. Para quem não me segue no Instagram, pode me seguir no Instagram, e eu também vou colocar na descrição do vídeo o link, que eu também tenho lá algumas imagens. Vá, força!